A violência no cotidiano dos brasileiros é um fator que tem influenciado fortemente todos, mas também as escolas, alunos e profissionais da educação. Este ano já houve arrastão em colégios, criança morta por bala perdida dentro do pátio e muitos alunos e professores traumatizados que chegam inclusive a se afastar da escola ou apresentar problemas sérios de saúde. É uma situação que impacta também no ensino e no aprendizado. Para discutir alternativas, entender o que está acontecendo, estão aqui no estúdio a Miriam Abramovay, que é pesquisadora da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e também o Gilberto Rodrigues, que coordena o CEP, o Sindicato dos Professores do Rio. Bom, a gente vai começar esse programa mostrando algumas manchetes que a gente foi colhendo ali no site sem dificuldade alguma. Você dá um Google e você chega nessas manchetes que a gente vai ver agora, que acabam dando muito um retrato, né, dessa situação que a gente vem vivendo. Tem muita manchete do Rio de Janeiro, aí, por exemplo, baleado dentro da sala de aula, né? Pode passar outra, assaltantes fazendo arrastão, né, em Mossoró. Aí você tem alunos, professores acuados, também em universidades. Nesse caso a gente está mostrando mais fundamental, ensino médio, né, escola mesmo. O Brasil como no ranking, né, liderando um ranking péssimo de violência nas escolas, 381 aí fechadas, quer dizer, milhares de alunos também sem aulas, né, ao longo do ano, e a violência como a maior preocupação do ensino médio. Eu fiquei pensando muito como que a gente começaria esse programa, né? Eu trabalho para o Canal Futura desde 2001, então, portanto, a gente já falou muitas vezes sobre violência e a sensação é de piora nessa situação, né? Eu queria saber se vocês têm essa mesma percepção ou se isso é uma visão muito pessimista da minha parte. Miriam, por favor. Na verdade, eu acho que você toca num ponto importante, que é o seguinte: nós não temos estatísticas para comparar. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Quando a gente está trabalhando sobre qualquer fenômeno na sociedade, a gente tem que ter pesquisas e estatísticas para comparar. Comparar o que acontecia 10 anos atrás, comparando com o que acontecia há 5, comparando com o que acontece hoje. Nós podemos ter uma sensação, e isso, nós temos sempre a sensação que é pior, né? Quando o fenômeno é violência, a gente vai falar, bom, a gente vive a época mais violenta da humanidade. Mas isso não importa, importa que é violenta, que muitas vezes foi violenta e que hoje é violenta também. É isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração. E começar a pensar e a reivindicar que há que ter estatísticas, há que ter pesquisas sobre esse fenômeno também, como nós temos sobre outros. Bom, muito bom essa lembrança, porque, na verdade, a educação como um todo, ela passou a ser vista com outro olhar a partir de um tempo para cá, né? Você não tinha nem indicadores como o Enem, ENAD, né? Todas essas, o que mostram sintomas e o que mostram mapeamentos, né? De como a educação vem se tornando e quais os problemas e como você sabendo os problemas, você sabe os sintomas, você sabe como atacar o problema, especialmente, né? Gilberto, eu queria que você falasse um pouco disso. Você também tem essa percepção, essa sensação? Você está desde 2009 no CEP aqui do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio, e mais recentemente, em 2015, você chegou já no CEP da capital, né? É uma capital que está vivendo uma crise absurda, talvez assim, econômica e política, talvez uma das mais profundas da história do Rio, né? E com armamento pesado e tudo mais, é uma outra característica. Como é que isso tem chegado nas escolas e como é que essa preocupação está batendo lá no CEP? Pois a todo momento, denúncias de violência, né, de escolas fechadas. O Rio de Janeiro tem vivido uma situação que sai de qualquer curva, de qualquer estatística, né? Acho que hoje é a cidade no mundo que mais mantém as suas salas de aulas fechadas, certo, por conta de violência. Esse ano nós tivemos 8 dias, se eu não me engano, de escolas plenamente abertas na cidade do Rio de Janeiro. Todas as escolas? Todas as escolas plenamente abertas. Apenas por 8 dias. A gente está chegando em outubro, né? Pois é, entendeu? Então, a situação ela é crítica, certo? E óbvio que isso repercute, né, de forma absurda no processo de construção do conhecimento, no processo pedagógico, na própria relação de trabalho dos profissionais de educação dentro de sala de aula. Então, quer dizer, é algo que a gente beira ao caos hoje, né? Para o interior, a situação não é muito diferente, né?
mas você verifica que, por conta, óbvio, do processo ser um pouco mais afastado dos grandes centros, ele não flui com tanta violência, né, com tanta pressão, certo? Mas na capital realmente está de assustar, está absurdo. Agora, sobre o que você está falando, Gilberto, eu acho importante porque tem um sentimento de insegurança. Se você pensar 30 anos atrás, mesmo 20 anos atrás, um pai que mandava o seu filho, criança, adolescente ou jovem para a escola, estava seguro que esse jovem ia chegar na escola e ele ia estar seguro. Isso não existe mais. Né? Então, existe uma situação, você perguntou de comparação, eu acho que isso sim é diferente. Esse sentimento de medo, esse sentimento de segurança, que nós não sabemos o que vai acontecer com nossos filhos uma vez que eles saiam de casa e estejam dentro de uma escola. Ninguém tem a certeza. O caminho até a escola já é um risco. Até a escola, e a própria escola, né, dentro do ambiente escolar, também, você já não tem mais essa garantia da segurança, né? Exatamente. Então, isso eu cheguei a listar aqui, quer dizer, a gente tem esse aumento de violência nas escolas, mas também no campo, né, por conflitos agrários sérios. Você tem no trânsito, né, um dos mais violentos do mundo, que mais mata, né, o brasileiro, nas grandes cidades como um todo, né, contra as mulheres, contra a população LGBT. Quer dizer, o que eu quero também extrair um pouco de vocês é essa reflexão sobre por que a gente chegou nesse nível, né? E como é que a gente consegue fazer com que as escolas fiquem minimamente, eu vou usar o termo blindada, mas eu sei que não é o termo adequado, né? E a escola também não é uma ilha isolada dessa sociedade violenta, né? Mas como proteger esse ambiente de alguma forma para que ele dê conta do que para o fim, né, que ele foi criado, para que ele realmente seja um ambiente de aprendizado protegido e de proteção. Porque a questão, eu acho que há duas questões aí. Essa violência que vocês estão falando, que é essa violência de fechar as escolas por conta de todos os conflitos armados que existe, toda a insegurança, mas há uma violência interna nas escolas também, interior à escola. Quer dizer, ela não é só reprodutora, ela também é produtora das violências. E como ela é produtora? Ela é produtora nas relações sociais entre professor, aluno, aluno, professor, professor, direção da escola. Com os pais também há um conflito enorme entre escolas e familiares também, né? Então, essas relações sociais fazem com que a escola também não seja aquele ambiente que foi, não sei se chegou a ser há muitos anos atrás, mas que no nosso imaginário social, né, era um ambiente onde as pessoas iam, era um ambiente de cuidado. É um ambiente onde tem repetência, onde tem evasão. Tinha suas questões próprias, né? Mas essas questões próprias são uma violência também, ou seja, a repetência, a evasão, a questão dos alunos... Miriam, talvez mais uma questão de agressividade, né? Pelo tipo de pressão social exercida ali naquele ambiente, onde tem suas regras, tudo estabelecido daquela forma, onde você precisa tentar ser seu sujeito, né? Você tentar ser você mesmo, você tentar encontrar os seus grupos sociais e tudo mais, e que vem descambando para essa violência, disso também que você está falando, né? E inclusive você falou uma coisa importante que são as regras, são regras, essa imposição, né, de cima para baixo, as regras também elas poderiam ser consensuadas, poderiam ser discutidas. A escola viveria muito melhor se todos estivessem de acordo. Por exemplo, o que pode se usar, o que não pode se usar. E curioso que na educação infantil se vê isso, né? Depende. Não é? Muitos, Depende. mas muitos professores Você até constroem construir isso junto com os alunos. Sim. Né? Vamos ver aquela coisa básica, não morder o sim. amiguinho, esse tipo de coisa. Porque isso depois passa a ser um conflito muito mais grave no futuro, né? Ali na adolescência, pré-adolescência. Porque acho que você vive hoje uma situação muito complicada, que, óbvio, é fruto do mundo que a gente vive, é fruto dessa sociedade maluca, onde as pessoas pensam muito em si, né? Muito na coisa do indivíduo e tal. A solidariedade, ela realmente perde um pouco o espaço na nossa sociedade. E como reflexo principal da ausência daquele que deveria ser o principal responsável por todo esse processo de ensino-aprendizagem, que é o Estado. Hoje você tem de um tempo para cá, você tem uma ausência do Estado
no processo de construção do saber, do processo de construção, né, de uma sala de aula, de uma escola que possa ser democrática, que possa ser laica, que possa ser, né, ampla, que possa, entendeu, ter qualidade, né? Então, esse afastamento do Estado dos seus deveres reais referentes à educação acabam produzindo isso, uma escola frágil, uma escola sem perspectiva, né, com profissionais cansados, desacreditados, com alunos que não acreditam no processo de conhecimento, né, que há um tempo atrás eu tive contato com pesquisadores italianos que estiveram na Baixada Fluminense fazendo um levantamento sobre o cotidiano das escolas. E uma coisa que nos impressionou é que eles não viam nos alunos, né, a construção da ideia do espaço da sala de aula, entendeu? Porque eles tratavam o pátio, né, o lado de fora e a sala de aula da mesma forma, entendeu? Eu acho que isso também é um pouco do processo de construção, né? Até que ponto a nossa formação enquanto profissionais da educação, certo, está trabalhando de fato a necessidade dessa construção do conhecimento, escapando dos mecanismos de reprodução que a gente vive dentro da escola. E tão somente, né? Tão somente de reprodução. Né? De reprodução. Até quando as secretarias de educação, de uma maneira geral, fomentam junto com os professores, né, o incentivo à construção de novos materiais, de uma maneira de pensar a escola diferente. Tem professores que trabalham com a cabeça ainda do século XIX, né? Estão desassistidos, é disso também que você está falando. Totalmente desassistidos. De professores, não existe um processo de formação dentro do Estado hoje que possa garantir para esses profissionais, certo, né, um trabalho de acordo com a realidade dos adolescentes. Negligenciando, por exemplo, o plano de carreira dos professores, né, tudo isso. É disso que você está falando também, dessa ausência do Estado, por esse aspecto, né, do pensar a educação como um todo e criar um ambiente bacana, onde esse professor se sinta acolhido e protagonista também, onde ele possa trocar com esses jovens que estão super conectados, e eles aprenderem também, porque existe uma visão trocar nesse sentido muito negativa sobre adolescência e juventude. Então, tem que reaprender a lidar com isso, né? Quer dizer, quem são esses jovens de hoje, o que eles precisam, etc. E nesse sentido, nós estamos com um programa bem interessante com o BID, disso, quer dizer, de fazer com que esses jovens... Aqui que a Miriam Abramovay trouxe para a gente, ó. Pode ir falando, Miriam, de fazer com que esses jovens... Essa de formação de professores, que o programa é combinado, é formação de professores e também um programa de intervenção nas escolas, né? Que esses jovens participem, que esses jovens conheçam o seu contexto, sejam pesquisadores da sua realidade. Para entender, né, onde eles estão inseridos. O que está acontecendo e que eles façam propostas concretas para a mudança das escolas. E como parte do problema, que sejam parte da solução também. Que sejam parte da solução também. Que sentem, né, Miriam? E estamos entrando em Minas também, com as duas, em vários municípios de Minas, entrando com esse programa também, eu espero, e eu vejo isso, essa forma, porque a questão da participação dos jovens é fundamental, a questão da formação dos professores, ela também é importantíssima. Eu acho que são dois pontos, assim, fundamentais, né? A participação e a questão da formação de professores também. Eu queria mostrar, o CEP em 2010 fez, eu lembro aqui no Canal Futura, o canal cobriu e tal, que é uma cartilha para falar um pouquinho dessa violência, né, nas escolas. Então, eles até usam violência contra a escola, né? Então, essa ideia de vir de fora para dentro, mas a gente sabe que isso também veio mudando, inclusive essa perspectiva, né, desse tempo para cá. São 7 anos só, mas também em 7 anos, né, muita água já rolou. E aí, nesse caso, mostrava uma série de situações que foram sendo tiradas da escola, ou direitos que foram negados, portarias, né, onde você tinha um segurança, um inspetor, e aí o Estado, a máquina pública foi enxugando, porque é muito faminta e precisa abastecer outras castas do governo, né? Então, chega nesse momento onde eles vão retirando da onde? Da escola, né? E aí você chega nessa situação que você precisa ensinar para o professor como lidar com agressão verbal, com bullying, com uma série de questões que vão envolvendo ali a educação, enquanto a gente deveria estar pensando para onde vamos, como vamos estudar, como vamos, que tipo de inovação a escola vai propor e esse tipo de coisa, né? Nessa perspectiva
dos materiais que a gente produz, em geral, é muito na reflexão em cima de qual é o impacto, certo, né, da ausência de política do Estado, de fato, para a melhoria da educação no cotidiano do professor, né? De 2010 para cá, a gente viveu um processo de enxugamento e de desmonte avassalador e que se acelerou muito nesse último governo, né? No governo do Estado principalmente, e agora na rede municipal também com a nova prefeitura. A gente vem acompanhando, certo, um processo de desmonte, né, que vai desde na abertura de concurso para funcionários públicos, certo? Principalmente o pessoal de apoio das escolas, né? A gente não tem porteiro, né? Os professores, os funcionários terceirizados hoje, boa parte deles são de empresas que vivem quebrando, falindo, entendeu? Então você tem escolas que não têm merenda, entendeu? Com muito problema de abastecimento. Você tem a parte estrutural da escola, que acho que ajudaria muito a resolver parte desse problema, né, de violência na escola, como, por exemplo, orientadores pedagógicos, psicólogos. Nós não temos mais concurso para isso. O último concurso da rede ocorreu há muitos anos atrás. Entendeu? Então, você não tem uma renovação de quadros que possam ajudar a resolver esses problemas diretos, certo? De violência. Espera aí, a gente vai dar uma aguinha aqui para a Miriam. Espera só um segundo, deixa eu colocar aqui. A gente fica escondendo nos bastidores, não precisa. Ótimo. Então, desculpa, Gilberto, pode continuar. Entendeu? Então, agora, vamos pensar aqui, rapidamente. Nunca em educação nada é rapidamente, né? Usei a palavra errada, mas é porque eu acho que é interessante a gente pegar essa sua ideia de, no momento em que falta esse suporte, esse apoio, que é pedagógico também, para os professores, né, o SOI, essas instituições, esses micropoderes dentro da escola, digamos assim, mas que também são responsáveis por mediar conflitos, né, por ver a melhor forma de você resolver alguma questão, de propor novas ideias. Então, é isso também que está em questão, né? Quer dizer, o momento em que você tira essas estruturas... mas isso é um dado de realidade. Então, vamos pensar, como a escola poderia funcionar de uma forma melhor com esse dado de realidade. Não é verdade? Porque eu acho que isso que a gente tem que pensar. É o que temos, é isso. O que nós temos, partir daquilo que nós temos. É isso que nós temos. Claro que a gente tem que reclamar e reivindicar que tudo seja melhor e que tenha mais condições e que o Estado possa... dar essas condições, suportar, né, dar o suporte, mas senão nós ficamos de mãos atadas. E eu acho que isso é um perigo. Entendi, eu entendo o seu ponto. É que isso não seja paralisante. Que isso não seja paralisante. Vamos pensar, se existe violência nas escolas, o que as escolas podem fazer? O que as secretarias de educação podem fazer? Né? E aí, eu acho que programas de convivência escolar, programas onde entre várias questões, mas que isso seja mesmo, que os estados, os municípios, que as escolas possam fazer. Não vamos ficar esperando, porque se nós ficarmos esperando, as coisas vão piorar. Eu queria saber de vocês também, né? Quer dizer, uma vez que a própria escola se torna uma espécie de vítima dessa história toda também, como é que é possível a gente criar esse ambiente de valores éticos, morais, esse tipo de discussão, de uma forma que a escola não fique isolada do planeta, né? Tipo, aqui a gente só fala de amor, respeito. Não é assim. A gente precisa falar de todas as questões, de todos os problemas, né? Como que se aponta esses caminhos aí, Gilberto? Olha, eu acho que não dá para a gente reinventar a pólvora. Assim, acho que a questão é muito simples. Você tem que ter investimento público. Isso é fato, né? Sim, a sociedade civil organizada, entendeu? Né? Debater a escola, debater a educação é muito importante, é de fundamental importância. Mas não conseguiremos avançar com uma educação pública de qualidade se não tiver investimento público. O Brasil é hoje o país que menos investe em educação básica. E o que investe ainda investe mal, né? A gente já falou disso, é mal gerido o dinheiro. Sim, é isso. Há tempos atrás, os programas de capacitação do governo do Estado, estava conversando com a professora, eram de comprar material de tecnologia para os professores. Entendeu? Né? Eu, por exemplo, pleitei a possibilidade de sair para fazer uma formação continuada, de tentar um mestrado, mas eu nem tento mais à frente. Por quê? Porque, entendeu? A gente não tem como... hoje não existe liberação no Estado para estudo.
você ter uma ideia. O profissional da educação que quer continuar a sua formação numa pós-graduação, ele tem que trabalhar concomitante com o estudo, entendeu? Ele não pode reservar um espaço para estudar, para se formar. É isso. Quem é o professor, né? O professor é aquele que vai formar intelectualmente um aluno. Então, ele é uma pessoa que trabalha com saber, com intelectualidade. E que vai inspirar muitas vezes, né, Gilberto? Lógico, essa é a pessoa que nos inspira, né? Todos nós da tivemos educação hoje, desculpa, ele vira quase que um operário da educação. A gente trabalha em 4 ou 5 escolas, entendeu? Com uma carga horária que vai de 40 a 60 horas semanais, né? Beleza, boa parte dos trabalhadores brasileiros trabalham dessa maneira. Mas só que no nosso caso específico, a gente precisa formar, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa estar em casa, assistir a um bom filme, né? Viajar, ir a museus, assistir peças de teatro. A gente precisa, né, se formar enquanto profissional, certo? Para poder criar no aluno não só o desejo pela construção do conhecimento, não pela reprodução. Que isso é importantíssimo. Fundamental. Né, fundamental, despertar, como também a capacidade de nos aprimorarmos, de melhorarmos a nossa formação. Isso não é permitido. Então, enquanto isso não mudar, entendeu? Nós teremos uma escola com problema, uma escola, entendeu, né, que tenha essa situação. E que segue reproduzindo só tudo isso, né? A gente está chegando nos nossos minutos finais aqui, eu não queria deixar de falar dessa ideia em perspectiva, né, o que vem por aí. E a ideia de mediação de conflitos dentro da escola ou aulas de mediação, você gosta dessa ideia, Miriam? Ideia... Porque o que parece, eu vou só acrescentar uma última informação. A ideia que a gente tem hoje é que no Brasil muitas coisas estão sendo resolvidas na bala. No tiro, na facada, a gente tem visto isso, esse aumento da violência e está se refletindo. A escola poderia fazer esse papel? A escola pode fazer esse papel, mas não só com a mediação de conflitos. Mediação de conflitos, acho que é excelente, é uma técnica, né? Se você não tiver um programa de convivência escolar, onde a mediação de conflitos pode ser uma das partes, né? Onde você faça pesquisa na escola para saber o que está acontecendo, porque em geral não se sabe. Onde você possa devolver esses resultados para que isso possa ser discutido. Porque muitas vezes a questão dos conflitos são pequenos conflitos do cotidiano que podem ser resolvidos. Então, isso tem que ser devolvido. Onde você possa trazer os alunos para que eles se sintam participantes dessa escola. A escola é feita para os alunos. Os adultos estão lá, né? E os adultos sempre falam, não, mas para os professores também. Sem dúvida que é feita para os professores. Mas, fundamentalmente, são os alunos que têm um papel principal. Então, a mediação é uma técnica. Se ela vier sozinha, eu não acredito que ela tenha impacto. Ela tem que vir junto com um programa que pense muitas outras alternativas, inclusive um programa muito amplo de formação de professores. Sozinha não vai ter esse poder, né? Vamos colocar o site da Flaxo no ar, porque ali também fala, a terceira cartilha que compõe essa trilogia aqui, né, que foi feita por eles, é a respeito da participação do jovem. Peraí que eu estou toda enrolada aqui, agora sim. Então, está aí no ar e é a ideia do jovem como um protagonista também, como alguém que propõe soluções, como alguém que ajude também esses professores, né, Gilberto? Porque acaba que eles também estão perdidos tentando entender para onde tudo isso vai e como vai correr. E esse professor precisa desse suporte, esse amparo, para que ele consiga visualizar boas perspectivas por aí, né? Senão pira, não tem como não pirar, né? E está aí também no site, para os ouvintes interessados, o trabalho que foi realizado com o MEC há 2 anos atrás. Isso aí, o diagnóstico participativo das violências. O diagnóstico participativo. Das violências, né? Vejam que os pesquisadores usam, né, no plural, e isso é sempre interessante quando a gente fala de Brasis também, né? A ideia de múltiplos Brasis, né? Então tá lá, flaxo.org.br para quem quiser mais informações, se inteirar um pouco mais desse assunto e ter até uma base argumentativa, né, para que a gente consiga avançar daqui para frente. Gilberto, brigadíssima. Obrigado a vocês pela oportunidade. Que a gente consiga, né, fazer com que o Estado olhe mais e consiga gerir melhor as verbas que chegam até a educação e fazer com que outras também se juntem aí. Miriam, obrigada também por suas informações. E os ouvintes também. Obrigada. Muito prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Bom, você aí,
Até uma próxima. Acesse lá o futuraplay.org, manda para alguém, faz circular essa informação, é bem bacana. Até uma próxima.